Gente, nesses tempos de pandemia, que a gente, quem está podendo, né, fica em casa, quem não está podendo, está tendo que trabalhar, mas que seja feito isso com toda a segurança, sem tirar as responsabilidades dos poderes aos quais nós sustentamos, que vivem dos impostos pagos pela população. Mas independente disso, esses tempos de pandemia coincidiu com a minha leitura das Escrituras, que eu sempre faço, já estou lendo aí a palavra pela 17ª, 18ª vez, em meio às muitas correrias que a gente tem na vida. E esse tempo de pandemia coincidiu com a leitura do livro de Deuteronômio. E eu achei interessante porque esse livro nos chama a atenção para algumas coisas da meditação, porque quando a gente fala de Deuteronômio, a gente já pensa logo assim, é cansativo, o último livro do Pentateuco, né? Que na verdade o Deuteronômio é o quinto livro das escrituras cristãs. Ele faz parte de um contexto mais amplo chamado no hebraico de Torá, que era a lei, que ia de Gênesis a Deuteronômio. Tanto é que no hebraico ele começa com... São essas as palavras, alguma expressão assim. Mas na versão grega ele acabou tomando esse título de Deuteronômio de Deuteros, segunda ou última, e nomos lei. Então, a última lei, o que indica uma reformulação da lei. E a gente lê essas coisas, né? Nós temos um problema duplo na nossa cultura, porque os líderes cristãos em geral pegam o Antigo Testamento e o utilizam da pior forma possível. A gente viu no último final de semana o pessoal se utilizando do Antigo Testamento para fazer jejuns coletivos, coisa que sempre foi ridicularizada por Deus já no Antigo Testamento e por Deus em pessoa, Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando eles nos convidam a fazer um jejum de boas obras, a gente praticar as boas obras, e Jesus fala que isso tem que ser feito no secreto, seja o jejum, seja a esmola, não veja a sua mão direita o que faz a esquerda, que seja feito no secreto, e que quando a gente faz isso com algum nível comunitário, que a gente possa fazer como eu estou vendo o Cabo da Ciolo fazendo. Ele está indo na internet, chamando alguns irmãos para orar com ele, acho que às 2 horas da manhã. São coisas que não tem publicismos, né? Mas eu estava dizendo, a gente utiliza muito o Antigo Testamento como desculpa para manter práticas pagãs, no sentido de que nos faz ficar diminuídos em relação à percepção do Evangelho. Ou então, a gente utiliza o Antigo Testamento, a gente o banaliza, né? E é claro, a gente não precisa do Antigo Testamento para compreendermos a salvação, para pregar o Evangelho. Agora, algumas pessoas, e toda aquela que sente isso deveria ouvir essa voz interior, deveria sim estudar as Escrituras. Nesse sentido, o estudo das Escrituras faz parte da disciplina cristã, especialmente em tempos de pandemia, né? E aí, o livro de Deuteronômio, a gente tem essa resistência, que isso é lei, já ultrapassou, né? Então é aquilo que eu estava dizendo, ou a gente pega a lei para manter a exploração sobre as pessoas, ou a gente pega a lei para banalizar todo o espírito do Evangelho, né? Isso já passou, essa bobeira, e na verdade alguns princípios estão aqui. E aí eu achei legal que a minha leitura da palavra em tempos de pandemia coincidiu com o Deuteronômio, porque Deuteronômio exige da gente disciplina, primeiro para lê-lo, né? E segundo, que tem duas características no Deuteronômio. Uma é a repetição da condicional quando, né? Quando vocês estiverem na terra que o Senhor dá para vocês, aí você vai ver essa expressão ou similares se repetindo pelo livro, pelo menos por 17 vezes. Foi as que eu consegui contar nas minhas muitas leituras de Deuteronômio. E a outra condicional é o se. Se você ouvir a voz do Senhor, se acontecer isso, se diligentemente você atentar, aí às vezes vem um se complementado com diligentemente, atentamente, dedicadamente. Então tem essa condicional que, até onde eu consegui contar no livro todo, ela se repete
por pelo menos 24 vezes. Né? Então a condicional quando se repete no Deuteronômio 17 vezes e a condicional se 24 vezes. Tá, mas por que todo esse ensaio letrístico que você está fazendo aí? É porque no nível devocional, no nível da nossa intimidade com Deus, essas condicionais, o se e o quando, elas nos convidam a refletirmos questões bem pessoais, acerca de questões bem pessoais. Eu não tenho que pegar Deuteronômio e implantar nas igrejas para fazer campanha, mas nas nossas leituras, na nossa individualidade, na nossa devoção, a nossa vida é cheia de condicionais, né? Seja o se ou seja quando. Em tempos de pandemia, por exemplo, a gente está sempre planejando algo para quando? Quando acabar o confinamento, quando o governo tomar alguma decisão, quando eu puder ver os meus entes queridos, a maioria de nós está impedida de vê-los pessoalmente, né? Quando pudermos ter comunhão corporalmente. E aí o Deuteronômio foi escrito para um povo que estava reformulando a lei, porque eles já vinham de 40 anos no deserto, e Deus começa a dizer, olha, a vida de vocês vai mudar. Quando vocês estiverem numa terra fixa, quando vocês tiverem chuveiros para tomar banho a hora que for preciso, quando vocês puderem realizar a higiene de vocês com mais frequência, tudo isso que foi falado em Êxodo, Levítico e Número, isso vai mudar, né? Então a gente fica nessa expectativa do quando. E embora a gente tenha essa expectativa do quando acabar esse período de confinamento, é importante a gente pensar que o quando de Deus, lá em Hebreus vai dizer, é o tempo chamado hoje. Então eu não posso perder essa perspectiva do quando essa situação mudar, mas eu também não posso perder a perspectiva do presente. O que eu estou fazendo no tempo chamado hoje? Hoje eu posso, forçado até pelas circunstâncias, abraçar a oportunidade de ouvir mais a voz do Senhor. A outra condicional, que é o se a gente atentar, se a gente praticar as instruções específicas que são dadas nesse livro, ela é importante para a nossa aplicação, porque todos nós, no nível individual, e por isso que é perigoso, são perigosos todos esses coletivismos, né? Porque todos nós, no nível individual, recebemos promessas, certezas, que a gente vai se abrindo para essas promessas, se abrindo para essas palavras, na medida que a gente vai orando, lendo a palavra, tendo comunhão uns com os outros. E aí, essas promessas pessoais, elas precisam de condicionais. O Senhor derramou a sua graça sobre todos, isso é fato. Mas é fato também que se a graça foi derramada sobre todos, Ele não abandonou a ideia que Ele quer nos dar a individualidade, ou a individuação. Cada um é quem é diante de Deus. E nesse percurso de se ser quem se é, Ele oferece algumas condições para algumas pessoas. Ou seja, eu não vou perder a minha salvação se eu não atentar para algumas coisas, não prestar atenção, mas eu poderia viver melhor se eu atentasse para essas questões. De repente, Deus expressou vontades específicas na sua vida, você precisa prestar atenção nisso. Daí para você serve essa palavra. Se atentamente você cumprir os preceitos, e aqui eu não estou falando dos preceitos apresentados no Deuteronômio, estou falando daqueles preceitos que Deus apresentou para você na sua individualidade. A gente quer sempre generalizar para fugir de nos enxergarmos diante de Deus, né? A gente quer sempre jogar para a torcida. E aí Deus está dizendo, não, mas e você? E o que eu combinei com você? E o que você intuiu na leitura das Escrituras? E aquele conselho da sua mãe que você precisa seguir? E aquela chatice do seu pai, que às vezes você acha ele chato e de repente ele só está sendo uma voz minha na sua vida para você aprender a ter prudência. Então, ao invés de vir com o discurso do o grande pai, ou a melhor mãe, ou a melhor situação como agir, o que você tem feito com as condicionais que eu te apresentei, diria o Senhor para você. Então, que a gente preste atenção nisso. Eu vou tentar por esses dias, na medida que eu for sentindo aquela vontade impulsiva, gravar algumas reflexões nessa leitura de Deuteronômio que está muito gostosa. E convido você também, aproveite esses tempos de quarentena,
enquanto está todo mundo preocupado com as coisas amplas e temos de nos preocupar com elas sim, de repararmos e perguntarmos ao Senhor o que é que tem de quando e o que é que tem de condicional se na minha vida. O que temos disso, né? O que é que a gente precisa fazer? Fazer essas perguntas ao Senhor na sua intimidade, sem querer que isso se transforme numa regra para todos. Cada um sabe o que Deus tem esperado de você. Essa é a pergunta e vamos mais tarde tentar ir pensando nessas reflexões às quais Deuteronômio nos convida.